Olá, aqui estamos para cultuar ao Senhor. Vamos estar juntos, convidamos você, entre, né? Esteja aqui. E queridos, lembrando sempre daquele like, né? Ao entrar, não esqueça de dar um like. Tem uma mãozinha assim, você aperta, ela vem para cima. Significa que você está gostando, né? Para que o canal Quadrangular da Penha vá cada vez mais fortalecendo. Então, ao entrar, curte, que é like, gosta, vai para cima, tá bom? Vem estar conosco nesta alegria de cultuarmos e aproveita então esse momento tão gostoso para convidar os seus amigos, vizinhos, familiares, aquela pessoa que você ama para vir estar aqui em uma só voz. Vamos adorar a Deus. Sim, convidamos você. E cada um que entra, lembra ele, né, de dar o like, que significa gostei, curto. Então você curte o canal Quadrangular da Penha, né? Compartilha o link, convidando, diga que estamos já aqui e aguardamos cada um. Receber cada um de vocês é uma alegria muito grande, é muito gostoso estarmos, mesmo que à distância, né? Mas nós paramos, como disse a vinheta, deixamos tudo e agora dizemos, é o meu tempo para o Senhor. Então é muito bom convidar pessoas que estejam conosco e nós recebemos com muita alegria, tá? Dá o like e compartilha. Amém? Então eu desejo que a paz seja com você, que esta paz te alcance no seu lar, no seu trabalho, a caminho, onde você estiver. Como é bom desejar esta paz que vem do nosso Senhor Jesus, né? E alcança as nossas vidas. Nós vamos agora orar para entregar este culto ao Senhor. Se você puder fechar os olhos, mas se não, fique com o olho aberto, mas coloque o teu pensamento, pois entregamos agora ao nosso Deus. Senhor, muito obrigada. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido, porque o Senhor é muito bom. E te louvar, te adorar, é para isso que fomos feitos. Então nós estamos agora dando início a este culto. Com muita alegria recebemos cada um dos nossos irmãos, aqueles que vão chegar, e nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus. A Ti a honra, a Ti a glória. Venha, ó Deus, abençoar este culto. Sabemos que o Senhor tem um recado para nós, o Senhor nos visita quando nós paramos, né, para abrir o nosso coração. E esse é o tempo que fazemos. Fala conosco, Senhor. Tudo que vai ser feito aqui nós colocamos nas Tuas mãos. Obrigada, Deus, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. A Ti, ó Deus, damos glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. A Ele, né, toda glória, honra e louvor. Então vamos louvar ao Senhor? Nós sempre temos um novo cântico no nosso coração. Então cante ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua
começo agora. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Erga suas mãos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Toda glória, toda honra sejam dadas a Jesus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Como é bom, né? Louvar ao Senhor, cantar louvores. Queridos, vou passar uns avisos para vocês. Amanhã nós temos cultos presenciais, tá? Amanhã às 15 horas, tarde da bênção. É muito bom, né? Passar uma tarde com o Senhor. Venha participar às 15 horas presencial. E às 20 horas nós temos um culto de propósito. E neste mês, né, ocorreu o quê? A série Mulheres de Deus. Então veja só, amanhã é a última data dessa série. Foram só mulheres que ministraram a palavra e amanhã vai acontecer isso. Então venha participar da presencial às 20 horas. Tá? Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tem sido bênção e convidamos você, venha participar. E as devocionais de mulheres são terças-feiras às 20 horas, presencial, muito gostoso. Sábado nós temos devocionais aqui de dois grupos, tá? O grupo de jovens e o grupo de adolescentes, cada um numa sala às 19 horas. Então participe, convide amigos para estarem nas devocionais, né? Tem dinâmicas, coisas boas que vão acontecendo para quê? Para que você fortaleça a sua vida e cresça o grupo cada dia mais. Nós, queridos, estamos muito felizes porque nós vamos ter um evento regional, né? Nossa igreja da Penha é uma sede regional. Então, dia 31 de maio, olha aí o que vai acontecer, um culto Fire. Fire significa fogo, né? E como é bom ter o fogo do Espírito Santo derramado nas nossas vidas. O fogo do Espírito Santo, ele vem para nós com dois propósitos, né? O fogo, ele queima, então o fogo vai queimar aquilo que não agrada ao Senhor. E também queimar vai avivar a presença do Senhor em nós, então é maravilhoso. É muito bom, né, estarmos no fogo do Espírito. Então, esse culto vai acontecer dia 31 de maio, vou até sair aqui, ó.
às 18h30, tá? 31 de maio, sábado, às 18h30. É um evento regional. O Miqueias Medeiros vai estar aqui ministrando, louvando. Ele é uma bênção, tá? E toda a região. É para jovens, adolescentes. Então, convide jovens, adolescentes, mas está aberto para quem quiser. Você que é da igreja, venha participar. Aproveite para convidar pessoas para conhecer quem é o nosso Deus. Vai ser um culto maravilhoso, especial para a glória do Senhor. Eles estão fazendo isso para esquentar, porque depois, no dia 7 de junho, eles vão para um congresso estadual de jovens e adolescentes. Então, é para unir toda a nossa região. É bênção do Senhor, tá? E domingo, 9 horas da manhã, nós temos culto presencial. É um culto de oração. Comece a sua semana orando e a bênção, né? É muito bom. E às 18 horas, nós temos o culto da família. Então, venha com toda a sua família invocar ao Senhor. As crianças e também os juniores, eles vão para o culto deles. Tem culto Kids e culto Junier, que é muito bom, viu? Eles vão lá aprender a medida da idade e também a igreja fornece um lanchinho, é uma comunhão gostoso. E dos 13 anos para cima, nós ficamos aqui no templo recebendo a palavra do Senhor. Os cultos têm sido maravilhosos. Então participe de tudo que a igreja está proporcionando, que é bênção para as nossas vidas. Amém? E os nossos cultos online, que isso aqui, né? Eles acontecem sempre quarta-feira às 20 horas e domingo às 20 horas, né? Você que não pode estar presencial, tem aí na sua casa, ou quem está no presencial também assiste. É bênção, né? Parar um tempo para ouvir a voz do Senhor. Então vamos fazer isso? Ouvir o recado que o Senhor tem para nós. Sempre que nós estamos diante dele, ele fala conosco. E hoje eu quero meditar com você. Quero que você abra o teu coração para receber o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo, né? Aliás, ele chamava Saulo. Saulo era um dos perseguidores dos cristãos, daqueles que começaram a anunciar o evangelho de Cristo. E Saulo, ele tinha cartas para matar cristãos, ele ia atrás de fazer isso. E num dia na estrada de Damasco, com estas cartas, o Senhor apareceu para ele. E aí então ele recebeu o Senhor Jesus, mudou seu nome, né, de Saulo para Paulo, e ele mesmo disse, né, que ele passou de perseguidor a perseguido. E ele escreveu muitas epístolas, né, muitas cartas do Novo Testamento. E é gostoso ler as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, porque são experiências que ele teve com o Senhor e transmitem para nós, e elas nos ajudam muito no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus é viva e ela se renova a cada dia. Então preste atenção no texto que vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Glória ao nome do Senhor. Então, você pode prestar atenção, né? Que texto, como o apóstolo Paulo vem aqui, né, nos mostrar algo tão profundo que nós precisamos entender. Né? Ele agora que se tornou um anunciador do Evangelho de Cristo, e ele então vai dizendo, eles estão ali transmitindo tudo aquilo que vem da parte de Deus para nós. Ele estava ali transmitindo tudo que o Senhor trazia para ele, e ele ia levando. E, queridos, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, ele é pregado. Aí existe uma condição, a nossa: ou nós aceitamos ou não estamos dando a atenção devida. E ele está dizendo, se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que não querem, porque a palavra do Senhor, ela é nítida, ela é clara, né? E nós, a cada dia, vamos recebendo sinais do que a palavra de Deus disse. Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta terra, ele veio, né, abriu mão da sua glória, veio aqui na terra como homem, e ele então começou a realizar milagres, mas ele constantemente, né, ele parava para ensinar e dizia para as pessoas: olha, eu vim aqui trazer o meu reino, e o meu reino não é deste mundo, não são das coisas dessa terra. E aí então Jesus, né, vai dando lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele vai ensinando as coisas que nós precisamos agora viver, o novo de Deus para nós. Quando nós encontramos Jesus Cristo, né, é o Evangelho, quer dizer boas novas. Então o Evangelho ele vai pregar Jesus Cristo entrando em nós. E quando nós aceitamos Jesus, aí o que acontece? Os nossos olhos espirituais começam a ser abertos. Nós devemos começar então a viver o novo do Senhor. Andar com Jesus é uma novidade de vida. A cada dia o Senhor tem um novo para nós. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, e vamos fazer isso como? Meditando na palavra, invocando o nome dele, adorando, cultuando, né? O que estamos fazendo aqui. Paramos para cultuar, para buscar ao Senhor, porque precisamos desse renovo, daquilo que o Evangelho vem fazer em nós, trazer o novo. E aí então
as situações da vida, as coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, muitas vezes elas querem vir tirar a nossa paz, roubar a nossa fé, mas aí nós vamos olhar o quê? Para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tem separado para nós, nos mostrando que nós precisamos entender que hoje nós temos o nosso olho aberto. E as pessoas que não aceitam a Jesus, o que acontece com ela? O Deus deste século, né? O que ele faz? Ele cegou os olhos deles. Eles se tornam incrédulos. A pessoa que não crê em Jesus, ela tem os olhos cegos e não consegue ver tudo aquilo que quando nós dizemos, Senhor, eu te recebo, eu aceito Jesus Cristo na minha vida, vem morar em mim, aí os nossos olhos espirituais passam a ser abertos. E nós vamos começar a enxergar coisas maravilhosas que Jesus fala para nós, para vivermos enquanto estamos aqui. E que Ele, né, foi preparar um lugar para nós. A nossa vida aqui, esse corpo terrestre, estas coisas dessa terra, elas são todas passageiras. Elas têm um tempo determinado. A nossa vida também tem um tempo. Não vamos ficar aqui eternos. Mas nós fomos feitos de corpo, alma e espírito. Por isso precisamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E aí Ele vem e abre os nossos olhos espirituais. E aí nós começamos a entender que nós temos uma vida espiritual com o Senhor Jesus. E Ele vai nos moldando, vai nos ensinando a viver coisas muito diferentes daquilo que nós imaginamos ser. Por isso o apóstolo Paulo, né, vai dizer para mim e para você que nós temos esse tesouro num vaso de barro. É interessante isso. Esta riqueza que o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós temos em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, seja sobre nós. E queridos, nós estamos nesse ano aqui, né, a nossa Igreja Quadrangular do Brasil está com o tema que Ele cresça e eu diminua. E é interessante isso, nós entendermos que nós não somos ninguém, nós somos um vaso de barro. E o barro, o que acontece? O barro, né? O oleiro, ele vai lá e molda aquele vaso. Você já viu um oleiro fazer um vaso, né? Pega aquele barro, vai moldando, e assim é o nosso Senhor. Nós somos o vaso de barro e Ele é o oleiro. E o Senhor quer nos moldar. Para quê? Para que a excelência dele, o poder de Deus venha sobre nós. E quanto a isso, nós não devemos nos envaidecer, mas devemos agradecer e dizer, Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos. Nós cantamos o hino, né? Sou como um vaso em tuas mãos. Quebra-me, faz-me como tu queres. Então, muitas vezes, né, o Senhor, Ele usa as circunstâncias dessa vida, situações que passamos para nós vivermos e sermos o quê? Moldados, sermos transformados, né? E aí nós vamos saber que o Senhor tem algo muito especial para nós. E aí então Ele diz uma palavra forte que nós não devemos desfalecer com as circunstâncias dessa vida. Não desfalecer, porque ainda que as coisas, né, o homem exterior aqui, ele está se corrompendo, o interior, contudo, tem que se renovar. O interior vai se renovando a cada dia, então não vamos desfalecer. Porque olha o que diz o versículo 17, é muito forte e você precisa guardar. A nossa leve e momentânea tribulação, olha só, ela é leve e momentânea. Tribulação, ela vai produzir para nós um peso eterno de glória muito excelente. Queridos, essa é uma palavra de estímulo que o Senhor está falando conosco. Se você está passando por uma tribulação, ela vai ser leve e momentânea, ela vai passar, mas passa olhando para o Senhor, com os seus olhos nele, e ela vai produzir em você
um peso eterno de glória, porque lá na glória o Senhor está escrevendo, lá na glória o Senhor está separando tudo, ó, falando, ó, meu filho está lá. Então fica firme, fica firme nas circunstâncias, olha para o Senhor e fala, ó, tudo isso que eu estou passando aqui tá, mas é leve e momentâneo, porque o Senhor nos dá alívio. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor traz alívio. Então vá até o Senhor, entrega para Ele e saiba que isso vai passar e vai produzir para você esse peso de glória eterna. E aí olha o que diz o próximo, não atentando nós nas coisas que se veem. Não fique para as coisas que nós vemos, mas para as que não vemos. Porque aquelas que nós vemos, elas são temporais. Tudo que nós vemos aqui, né, passa, as coisas têm um tempo, mas as que se não vêm, elas são eternas. Queridos, nós precisamos estar cada vez mais atentos a esta situação. Às vezes as coisas do dia a dia, as situações, tantas coisas que temos, elas querem nos tirar disso que o Senhor está falando. E ao invés de estarmos olhando para as coisas que nós não vemos, só vemos porque está ao nosso redor. E tudo aqui que a gente vê acaba nos cegando ou nos sufocando e nos fazendo estar longe de olhar para o principal. Então, saiba que você passa por situações, eu também passo. São tantas coisas que precisamos, mas em meio a todas elas temos que estar olhando para o Senhor, estar atento para aquilo que é eterno. Jesus foi preparar uma morada para mim. Jesus veio a este mundo, se entregou na cruz, passou, né? Ele passou ali situações difíceis, não foi fácil, tanto é que antes de ir para a cruz ele até disse, Senhor, Pai, se for possível, faça de mim, mas todavia seja feita a sua vontade. E ele fez a vontade do Pai, ele pagou um alto preço naquela cruz para nos salvar, mas ele disse antes de ir, ó, vocês não fiquem preocupados, eu vou rogar ao Pai, e ele vai mandar o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Então quem não aceita Jesus não conhece, mas vós conheceis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Então olha para estas coisas, para a voz do Senhor, né? Coloca na sua mente, no seu coração para descer. O Senhor, meu Jesus, Ele pediu ao Pai e o Pai enviou o Espírito Santo está comigo. Então essas tribulações, essas situações que eu estou passando, elas são leves, momentâneas, elas vão passar, porque eu tenho algo que o Senhor foi preparar eternamente, uma vida eterna. E nós precisamos entregar tudo ao Senhor e Ele traz renovo, né? O apóstolo Paulo fala aqui, ó, em tudo, ó, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. Então, em meio às circunstâncias que a vida querem fazer, a vida está querendo te derrubar, mas você fala, eu estou olhando para o Senhor. Querem te deixar desanimado, mas o meu ânimo vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, a minha força é para o Senhor. E vamos nos colocar em pé, olhando para Jesus, que tem para nós algo muito maior do que as coisas dessa terra. As coisas dessa terra vão passar. Nós somos um vaso de barro, mas a excelência vem do poder de Deus sobre a sua vida. Então saiba disso, você tem sobre a sua vida a excelência do poder de Deus, e o poder de Deus, ele quer te transformar, quer te renovar, quer te avivar, quer te fortalecer e te fazer vencer, porque ele tem algo muito mais, isso nesta terra. Mas quando tudo aqui terminar, Ele tem algo de eterno para nós, aleluia. Por isso fique firme nessa esperança. A presença do Senhor é viva sobre nós quando nós mantemos viva no nosso coração e os nossos olhos enxergando não para aquilo que vemos, mas para aquilo que não vemos, o que Jesus foi preparar para nós. Amém? Esta é a palavra que o Senhor vem nos estimular hoje, para estarmos atentos, olhando
olhando para Ele, porque Ele tem algo muito maior. Seja qual for a situação que você está enfrentando, coloque tudo aos pés do Senhor, porque Ele tem alívio, Ele tem para nós fazer o quê? Que seja leve, momentâneo, que passe, porque Ele é muito poderoso, Ele é o nosso Deus, que nos ama e cuida de nós. Amém? Então, fecha os teus olhos. Eu não sei como é as circunstâncias, a situação, a tribulação que você está passando, mas coloca diante do Senhor. Fala: Senhor, obrigada, porque o Senhor tem para mim algo muito especial, e obrigada, Deus. Nós somos tesouros, aliás, nós somos vasos de barro, e o Senhor tem o tesouro para colocar na nossa vida. Que nós venhamos sempre reconhecer que nós não somos nada, mas o Senhor vem para nós e nos fortalece, nos anima e nos renova. Obrigada pelo teu ânimo, Senhor. Que os nossos olhos venham estar sempre olhando para o Senhor, que nos faz viver muito melhor nesta terra. E quando findar aqui, o Senhor tem uma esperança eterna. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Como é bom, né? Confiar no Senhor, entregar tudo e ter os nossos olhos mantidos nele, porque ele nos faz enxergar coisas maravilhosas. Continue conosco, você vai receber oração, coisas boas vão acontecer ainda. Deus abençoe. Olá, paz, meus queridos, tudo bem? Estou aqui para fazer uma chamada para você. Quinta-feira, às 20 horas, um culto especial onde Deus quer te abençoar. Vem, você vai ser abençoado por Deus. Te espero aqui, quinta-feira, às 20 horas. Vamos lá! Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde você estiver. Haja paz no seu coração. O pastor Alessandro já trouxe a palavra de Deus para nós e nós vamos agora orar em função das suas necessidades ou daqueles a quem você ama. E aí você diz: pastor, por que a gente ora? Você pode se perguntar. E eu vou dizer, Jesus foi quem disse: orem, falem com o Pai, insistam com o Pai nas suas petições, nos seus desejos. Então nós estamos aqui para isso, para interceder por você, por outras pessoas, e clamar ao Deus que nos fez, que venha com uma intervenção segundo a sua necessidade. Que do céu venha bênçãos e poder para te dar livramento, renovar as tuas forças, para trazer vitória. Vamos lá? Eleve o seu pensamento a Deus. Se você puder, feche os teus olhos. Se não, estiver dirigindo, ore em espírito juntamente conosco. Querido Deus e Pai, é com alegria que estamos diante de Ti. A alegria de poder falar com o Senhor e de saber que sempre nos ouve. E porque sempre nos ouve, nós queremos interceder e clamar em favor das vidas que estão ligadas aqui, estão sintonizadas conosco nesse tempo, numa só fé, numa esperança, no amor. Há tantas pessoas que às vezes estão desanimadas, aflitas num hospital, há pessoas que estão presas, pessoas que estão sofrendo dentro dos seus próprios lares. Senhor, queremos pedir que a Tua mão os alcance aonde houver alguém necessitado que está ligado conosco neste momento, para trazer livramento, para trazer vitória, para trazer paz, para trazer saúde no corpo, na alma, para fazer um espírito renovado. Senhor, vem com o Seu poder em favor desses que clamamos nessa hora. Alguns estão pagando preço pelas suas escolhas, outros pelas suas atitudes, mas mesmo assim a sua palavra diz que o Senhor é misericordioso, que o Senhor perdoa. Traz provisão a eles, meu Senhor, traz livramento àquele que necessita de perdão e livramento, traz a eles o renovo.
Se nesse momento existir pessoas que ainda não tiveram a experiência de te convidar para entrar nos seus corações, que possam fazê-lo agora, chamando o Senhor para entrar nos seus corações e fazer morada nele. Nós oramos para que isso aconteça, porque aonde o Senhor habita se torna um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de vitória. Nós oramos, crendo, nós invocamos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. E fazemos isso no nome de Jesus, para a vitória. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. É poderoso aquele a quem clamamos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Jesus Cristo sempre nos ensinou a termos fé, porque a fé é que move o sobrenatural. Portanto, oramos tendo fé na vitória. Quero agora orar por todos aqueles que são os nossos parceiros de ministério, aqueles que amam a obra de Deus. Quero consagrar a Deus aquilo que você traz à presença dEle. Se você quer dizimar e ofertar, nós temos as contas da Igreja do Evangelho Quadrangular que estão na tela. Estão do meu lado aqui. O Pix é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, 62 955 505 044377. Você pode fazê-lo através aí das contas digital também, do Itaú ou do Santander. E será muito bem-vinda a sua participação na expansão e na pregação da palavra de Deus e na manutenção do reino de Deus. Há uma promessa para todo o que semeia no reino de Deus, que aquele que semeia vai colher com abundância os seus frutos com alegria. Vamos consagrar a Deus. Querido Deus, consagramos aquilo que os teus filhos trazem diante de ti. Não por partidarismo, nem por usura, mas com alegria. Trazem, Senhor, compreendendo a grandeza do dar, como Jesus ensinou, dar e receber. Por isso, consagramos a Ti o que eles trazem à Tua presença, em nome de Jesus, para que se cumpra sobre eles a multiplicação do Seu poder e o repreender do devorador, como assim a Bíblia nos ensina. Muito obrigado por tudo que tens feito e também por aquilo que farás. Amém. E assim, uma última oração eu quero fazer com vocês. Essa última oração, ela é muito especial. É um clamor que fazemos. Em geral, pai e mãe oram por seus filhos, para que eles se deem bem na vida, tenham sucesso, prosperem nos estudos, prosperem no relacionamento conjugal, familiar. E é isso que vamos fazer agora com a mesma intenção pelo Brasil. O desejo que temos é que o Brasil prospere em todos os aspectos. Das relações humanas, no trabalho, nos estudos e sucessivamente. Vamos clamar? Ore comigo agora. Deus Todo-Poderoso e Pai, elevamos o nosso pensamento a Ti, mais uma vez, com o propósito de clamar por a nossa nação. Queremos, em primeiro lugar, Te agradecer por tudo que Tens já nos dado. Uma terra abundante em todas as áreas, um clima especial, um povo amoroso. Pai Santo, queremos pedir, então, por aqueles que têm autoridade de governar, para que a função em que exercem, sempre, eles possam lembrar que estão ali para abençoar a população, não a si próprios ou os seus, mas a população. É claro que quando eles abençoam a população, eles também são abençoados. Por isso oramos para que em todas as esferas de governo haja sempre pessoas voltadas para produzir nesta nação o melhor, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, em favor de todos os brasileiros. Quero também orar por todos aqueles que dedicam o seu tempo para ganhar o pão de cada dia e, ao mesmo tempo,
fazer dessa uma nação mais forte. Aqueles que trabalham na área da indústria, do comércio, os que trabalham na área da tecnologia, na área de pesquisa, os que trabalham na construção civil, os que trabalham nos lares, aqueles que trabalham, Senhor, na área da saúde. E eu quero aqui colocar os médicos, enfermeiros, toda a área de tecnologia, a área farmacêutica. Quero abençoá-los para que eles possam sempre estar voltados para trazer uma qualidade de vida melhor para a população. Os que trabalham no saneamento, os que trabalham na educação e que fazem com tanto amor e carinho, que vale mais do que o dinheiro que eles ganham no final do mês, o amor e o carinho deles, mas eles têm que ter o sustento deles também. Por isso oramos para que, assim que eles tenham seu sustento, claro, digno, justo, ao mesmo tempo eles continuem contribuindo com a sua dedicação e amor por essa nação. Que a bênção do Senhor permaneça sobre eles também. Quero orar pelas nossas lideranças, representando o Conselho Nacional da Igreja, na pessoa do pastor Mário, representando o Conselho Estadual na pessoa do pastor Toninho, representando o nosso setor 1, pastor Davi, representando nossa região aqui, os nossos fundadores, pastor Nelson, pastor Asfeli, eu, e todos que estão envolvidos conosco, os pastores, suas lideranças, as nossas lideranças, que estão juntos para pregar e levar o seu amor a todos. Fortalece-nos, Senhor, cada dia. Quero orar também pelos nossos representantes nas casas de lei, pela cidadania, pastor Jefferson, que ali dedica o seu tempo para representar o que cremos e o que pensamos. Lá na Casa Federal, pastor Jefferson, trabalhando nesse sentido. Pastor Carlos César aqui na esfera estadual, representando todos nós nesse sentido, nos valores que temos. Que a mão do Senhor os conduzam em proteção, eles e todos os seus familiares em bênção. Que a força do Senhor os impulsione cada vez mais para irem além, para irem mais longe. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Eu quero agradecer mesmo. Você que dedica o seu tempo para gastar ali esse tempo conosco em oração. É um tempo gostoso, em que semeamos no mundo espiritual, para que traga retorno no mundo natural. A oração é assim, é a fé. Você deposita por fé, e ela traz um retorno para você no mundo espiritual e material. E chegamos ao final de mais um culto, onde já tivemos o tempo de leitura da Palavra de Deus, um tempo de oração, um tempo de ofertar, de louvor, um tempo de clamar pela nossa nação. E fiz um resumo, né? E obrigado por esse tempo juntos. É um tempo gostoso. Fique com a força, o poder e a autoridade do nome de Jesus. Porque neste poder e nessa autoridade, você é mais do que vencedor. Ele nos prometeu, eu estarei com vocês todos os dias. E nessa fé, nós vamos em frente para a glória de Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo permaneçam sobre você e sobre todos os seus, hoje e para sempre. Amém. Tchau.